Pois é, eu sei que tu já não entendes nada de frações, ou então não te lembras. Portanto, não sais daí que o Fafá já veio ensinar um bocadinho sobre frações. Hoje acordei, que dia tão diferente, porque eu vou dar um passo à frente. O Fafá é um youtuber tão diferente, vejo eu, vês tu e vê toda a gente. Como é que vocês estão, maltinha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Um Passo à Frente. Eu sou o Fafá, como acho que muitos de vocês já devem saber. Se não sabem é mau sinal, mas também pode ser bom sinal, porque pode dizer que tu és novo aqui no canal, portanto não te esqueças de subscrever. E, maltinha, já sabem, temos um espaço para nos divertir e um espaço para aprendermos e também nos divertirmos ao mesmo tempo. Portanto, o que é que vamos estar para aqui a fazer hoje? Maltinha, se tens este manual, vamos estar aqui com o suporte dele, vamos estar a falar de frações. Falas no segundo ano, falas no terceiro, voltas a falar no quarto e ainda pimba, levas com elas outra vez no quinto. Portanto, mais vale entenderes as frações o mais rápido possível. E, maltinha, isto não é lá muito fácil. Portanto, presta bem atenção, quer na escola, quer quando estás a exercitar através dos teus trabalhos de casa, quer depois aqui no YouTube, se tu estudas um bocadinho connosco durante a semana. Portanto, maltinha, não saiam daí, deixem aquele mega like que é super ajuda para o Fafito, e para o Gonçalito, e para a Mafaldita, e para todo um passo à frentito. Portanto, não te esqueças disso e vamos partir para o vídeo. Maltinha, o que é que significa dividir algo em frações? Significa que estamos a dividir uma unidade em partes iguais. Neste caso, estamos a falar, por exemplo, de uma folha. Tu tens uma folha A4, que se tu a dobrares ao meio, tu divides em duas partes iguais. Ok? Esta parte é fácil de entender. Se essa folha que dobraste ao meio, dobrares outra vez, tu dobraste em 4 partes iguais. E aí quer dizer que tu tens uma fração que está dividida em 4 partes. Cada bocadinho daquela folha é uma fração dessa folha. Só que estes números representam-se de uma forma diferente. Eu vou buscar aqui o meu quadro, que está a servir de ajuda, e eu vou-te mostrar aqui. Vamos puxar aqui o meu foguetão aqui para o lado dos nossos amiguinhos. O que é que tu tens aqui? São alguns conceitos que tu tens que perceber como é que eles funcionam. Se tu tens um quadrado que está dividido em 4 partes iguais e tu utilizares uma delas, tu estás a utilizar uma parte de 4 partes. Isto denomina-se 1/4, porque é 1 de 4. Até aqui? Entendeste? Não entendeste? Se eu tivesse 2 bocadinhos daquele quadrado pintados, eu teria 2 quartos. Ou seja, o número de baixo vai sempre indicar quantas divisões tu tens ao todo, por mais que tu utilizes ou não utilizes. Vamos passar aqui para uma divisão em 3 partes iguais. Temos este retângulo que o dividimos em 3 partes iguais, mas desta vez eu não vou utilizar só uma, eu vou utilizar 2 dessas partes. Vamos imaginar que isto era chocolate. E eu dividi em 3 partes iguais, somos 3 pessoas em casa, só que eu vou comer 2, porque sou assim muito guloso e muito invejoso. Eu vou comer 2 partes de 3, que se denomina 2 terços. Quando divides em 4 quartos, quando divides em 3 terços, ok? Como 2 partes de 3. Este truque tu tens que aprender, porque se nós estamos a dividir uma coisa, estamos a dividir uma folha, estamos a dividir uma tablete de chocolate, estamos a dividir um pão, estamos a dividir, o que é que eu posso dividir mais? Um bolo, uma pizza. Era a unidade, eu tinha uma pizza. Portanto, se eu como 4 fatias das 4 de pizza que eu tinha, imaginando que este círculo seria a pizza e eu divido em 4 partes iguais e como as 4 fatias, significa que eu comi a unidade, eu comi a pizza toda. O 1 significa a unidade. E quando tu numa fração tens quer o numerador, quer o denominador iguais, quer dizer que tu usaste a totalidade, a unidade. Isto é muito importante que tu saibas. Outro conceito que tens que decorar é quando é metade, maltinha. Quando tens algo, divides a metade, é 1 de 2, significa 1/2. E 1/2 é sempre metade. Isto é muito importante. Se eu tivesse 2 meios, ou seja, 2 sobre 2, eu teria comido toda a pizza. E quantas mais partes tu fores utilizando, fores pintando, fores tirando, mais o número de cima, neste caso o numerador, vai subir. O que é que tu tens aqui? Eu tenho uma pizza que dividi em 5 partes iguais, em 5 fatias,
e eu comi 3 dessas fatias. Então eu tenho 3 quintos. Depois, os números dos sextos vão ter outros nomes. O que é que tu tens que saber aqui? Vamos começar devagarinho, porque tu podias dividir a pizza em 18 partes iguais. E tu tinhas comido 3 fatias das 18. E diríamos que era 3 18avos, mas isso é mais lá para a frente. Agora vamos no mais simples. 1 meio, 2 terços, 1 quarto, 3 quintos, ok? E esta é a maneira de tu representares as frações. O número de cima são as fatias que nós vamos utilizar, ou que nós vamos tirar, ou que já comemos. E, neste caso, o número de baixo, que é o denominador, o de cima é o numerador, representa sempre o número de divisões que tu tens ao todo. Isto é muito, muito importante que tu percebas. É mesmo muito importante que tu entendas esta parte. Porque depois vais ter várias maneiras de representar as frações. Só que depois, maltinha, isto pode aqui complicar um bocadinho, porque podem-te mudar a unidade. Ou seja, a unidade pode passar a não ser uma fatia, mas ser uma porção de cromos. Por exemplo, imagina, eu tenho 30 cromos, só que os cromos vêm divididos em saquetas de 6. Ou seja, a minha unidade já não é um cromo, são 6, porque eu comprei 30 cromos divididos em 6 saquetas. Então como é que eu vou fazer isto? Se a minha unidade passa a ser 6, eu vou dividir tudo isto em 6 partes iguais. Primeiro, já aprendemos a dividir, tu tens que procurar o número 30 na tabuada do 6, que é o 6 vezes o 5, certo? 6 vezes 5, 30. Isto significa que quando tu tens 30 cromos divididos em saquetas de 6, para tu teres 30, tu vais ter que ter 5 saquetas diferentes. Agora, como é que isto significa? Vamos imaginar que cá em casa, eu e mais 2 irmãos, ou tu em tua casa, tu e 2 irmãos, compraram os 30 cromos divididos em saquetas de 6. Eles estão divididos em saquetas de 6. E vamos imaginar que eu fiquei com 3 saquetas. Ou tu, neste caso, ficaste com 3 saquetas. O teu irmão ficou com 2 saquetas. E depois a tua irmã ficou com 1 saqueta. O que é que isto significa? Que tu ficaste com 3 dos 6, ficaste com metade, isto significa também a metade. Porquê? Porque são 3 de 6, o 6 é o dobro do 3, tu ficaste com metade. Neste caso também podes representar por 3 sextos, ou podes representar por 1 meio. E aqui é que vai começar a complicar, e é aqui que tu tens que perceber bem o que é que a fração representa. Neste caso, o teu irmão, se ficou com 2 das 6 saquetas, ele ficou com 2 sextos, ok? E a tua irmã ficou coitadinha, que ficou com menos com 1 sexto. Tu depois vais aprender que a unidade vai mudando. É como, por exemplo, para tu fazeres 2 bolos, tu precisas de 1 kg de açúcar. Então, se tu fores fazer só um bolo, tu vais precisar só de 1 meio desse açúcar, de metade. Metade de 1 kg já são 500 gramas. A tua unidade vai mudar muito, mas o mais importante é que tu saibas representar as frações e o que é que elas representam. Tu mais à frente vais aprender as frações equivalentes, vais aprender a somar e subtrair frações, mas isso é um bocadinho complicado para já. O que eu quero que tu percebas é como representar. Portanto, se tens alguma dúvida nesta parte, puxa o vídeo um bocadinho para trás e depois entenderes que a unidade pode mudar. Isto são só umas revisõezinhas sobre as frações, que é para tu conseguires fazer os exercícios que te são pedidos na escola, ok? Portanto, eu espero que tenhas percebido. Alguma dúvida, já sabes, fala connosco através do Instagram, através do TikTok, podes comentar também o vídeo. E atenção que isto é bem importante, que as frações vão te acompanhar agora muito. Portanto, eu espero que tenhas entendido isto na perfeição. Se não entendeste bem a parte do quadro, puxa outra vez para trás, não há vergonha nenhuma. Por isso é que está no YouTube, para tu veres quantas vezes tu precisares, ok? Hoje a matemática não há mais nada que eu te vai ensinar. Deixa aquele teu like, subscreva o canal e até ao próximo vídeo. Um grande adeus!